E vamos falar um pouco da questão do racismo, né? Que parece um combustível mortal das ações das polícias que redundam em algum tipo de morte ou ferimento grave, não só aos pseudos criminosos, bola pseudo, porque a polícia sempre, em geral, quando vitima alguém, coloca que ela participou da ação ou que recebeu uma bala dos criminosos, nunca da ação dela. Mas isso sempre tem um recorte de raça e de cor de pele. A gente vai colocar aqui os números. Os negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinados no Brasil. É o que diz o Atlas, né, da Segurança Pública, que é um grupo que divulga os dados e apontou que os negros são um grupo social que representa 77% das vítimas de homicídio. De maneira geral, não só aqueles praticados pela polícia, homicídio. Em 2019, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes negros foi de 29,2, enquanto dos não negros foi de 11,2, de acordo com atas da violência, os dados de 2021, que foram divulgados no finalzinho de 2022. Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de debates intensos sobre a persistente presença do racismo dito estrutural, o racismo estrutural, na atuação policial. Os dados e relatos demonstram que a comunidade negra frequentemente enfrenta uma carga desproporcional de violência policial, tanto uma ação mais truculenta, ou que redunda em violência ou mesmo morte. Então, há uma ação desproporcional de violência policial e provavelmente de discriminação. Os negros são as maiores vítimas das ações, como também os punidos com maior severidade. Nesse contexto, é crucial a gente aprofundar essa questão, pelo menos da questão sistêmica do racismo, e trabalhar de uma forma eficaz para eliminar o racismo na aplicação da lei. Como a sociedade, Ciro, pode se unir para combater o racismo estrutural nas forças de segurança? Racismo estrutural é uma categoria usada, inclusive, pelos pesquisadores da sociologia, da antropologia, da história, para colocar em discussão a questão do racismo, inclusive o racismo institucional, e analisa um pouco para a gente, a questão das relações sociais, a igualdade racial, envolvendo a segurança pública. Ciro, com você. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Não, primeiro eu acho importante nós problematizarmos um pouco essa questão desse conceito, racismo estrutural, né? Porque esse conceito de racismo estrutural ele acaba diluindo, né, a questão do racismo como se fosse uma questão que está na estrutura da sociedade. Então, o problema não é o racista. O problema é que o racismo ele existe, independente da existência ou não de racista. Isso não é assim, né? O racismo existe porque existem os racistas, né? O racismo é uma ideologia burguesa criada para dividir a nossa classe e aumentar a superexploração através da opressão ao povo negro, né? Que é aquele que tem os piores salários, é aquele que tem as maiores taxas de desemprego, é aquele que mora nas piores moradias, bom, e todas essas questões. Então, uma coisa, o racismo sistêmico é até um termo mais aceitável, porque você está falando de um sistema que penaliza o negro pelo fato dele ser negro. Agora, o racismo estrutural é uma coisa complicada, porque dilui, né, a questão do racismo que está presente, lamentavelmente, em grande parte, né, da sociedade, inclusive dentro da própria classe trabalhadora, que é uma ideologia criada pelo capitalismo para dividir mesmo a classe trabalhadora e que, portanto, né, nós temos que procurar combater, né, essa opressão para unificar a classe, né? O racismo, combater o racismo, inclusive esse que existe dentro da própria classe, para que a gente possa unificar a classe. Agora, essa questão do racismo, nós vivemos um dos países mais racistas do mundo. Essa é a verdade. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo, né? E, lamentavelmente, isso tem a ver com o fato de que nós temos séculos
né, de escravidão no nosso país, do momento em que houve a abolição da escravatura, o negro foi colocado em liberdade, com uma mão na frente e outra atrás, sem oferta de emprego, no mesmo momento em que o negro era colocado como livre, mas sem terra e sem emprego, dando origem às primeiras favelas, criando as primeiras favelas, que era a única coisa que restava era subir os morros para poder continuar resistindo, continuar na luta pela sobrevivência. Era importado da Europa mão de obra, que foi precursora na indústria e no campo, né? Nas comunidades agrícolas, né? Muitas, e por isso a gente tem várias colônias aqui no nosso país, de italianos, de alemães, portugueses, espanhóis, etc. Então, suíços, né? A gente tem várias, mas ao negro, um único setor que o negro, depois da abolição, né, da escravidão, onde o negro era majoritário, era no cais do porto, porque era serviço pesado, era exatamente a galera lá da estiva, os estivadores, que carregavam sacos e sacos, né, nas costas. Esse era um único lugar onde o negro tinha emprego majoritariamente em relação aos brancos, ou melhor, o lugar que o negro tinha emprego, né? Porque, no mais, ele foi libertado, entre aspas, ao Deus dará, ainda que a liberdade do negro não se deva a uma lei áurea, né, assinada pela princesa Isabel, e sim às lutas de séculos, né, do período em que prevaleceu a escravidão no nosso país, porque desde o momento que ela se estabeleceu, também se estabeleceu uma luta de resistência através dos quilombos, né, cujo mais notória é a luta do Quilombo de Palmares, que deu Zumbi, Dandara e tantos outros heróis do povo negro, mas as lutas dos quilombos, elas sempre existiram, não é à toa, né, que hoje uma das grandes questões que está colocada para o povo negro aqui no nosso país é exatamente o da legalização das terras quilombolas. A questão, por exemplo, da mãe Bernadette, lá na Bahia, está atravessada por isso, porque, lamentavelmente, nas inúmeras terras quilombolas que existem no país, algumas poucas delas foram legalizadas pelos governos petistas anteriores. Durante o governo Bolsonaro não teve legalização absolutamente nenhuma de nada, de terra nenhuma, foi promessa dele que ele cumpriu, mas agora com Lula continua a mesma coisa. E na Bahia, a grilagem é feita diretamente pelo governo da Bahia, encabeçado pelo PT, que quer reduzir as terras dos quilombos lá da mãe Bernadette a 20% do que ela é, porque tem interesses em projetos econômicos e turísticos, principalmente econômicos ali naquela área. Então, isso é o PT, é um governo que é um Estado governado pelo PT e que está querendo diretamente diminuir, né, em 80% as terras quilombolas lá onde é que estava lá a mãe Bernadette. Então, isso é para a gente ter uma noção do que a gente está falando aqui no nosso país. Para combater, né, essa questão desse racismo sistêmico, né, tanto das polícias e da sociedade como um todo, é uma luta, mas é uma luta de raça e de classe, né? Os movimentos negros, eles têm que se organizar, né, a luta dos movimentos que lutam contra a opressão racial, mas em aliança com os outros setores da classe trabalhadora, né? E, lamentavelmente, o que nós assistimos muitas vezes é a cooptação de parte desses setores ligados aos movimentos negros pelos próprios governos de plantão, no caso, o governo da Bahia, que é do PT, agora o governo federal, do Lula, e nós temos que ter uma organização independente, agora mesmo. Nós fizemos atos maravilhosos no dia 24 de agosto e a plenária é a seguinte, né? Ao invés de continuar e encarar essa luta contra o racismo policial, contra a violência policial, como uma jornada de lutas de fato, já as orientações vindas dessas organizações, em grande parte cooptadas pelos governos, é no sentido de jogar para a institucionalidade do Estado burguês, a criação de audiências públicas nas câmaras nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, quando, na verdade, nós temos que intensificar a luta. Da mesma forma como nós fomos para as lutas no dia 24, nós temos que continuar, nós temos que fazer um grande ato aqui no nosso estado, por exemplo, que culmine com uma grande manifestação na porta do Palácio do Guanabara, vai ser através das ruas e organizado de maneira independente, é que nós vamos conseguir derrotar
essa política racista que existe aqui no nosso país, não só por parte das polícias, mas o próprio racismo. E só para encerrar, é importante a gente perceber que quando da morte de George Floyd lá nos Estados Unidos e se levantou o movimento Vidas Negras Importam, que inclusive foi fundamental a derrota do Trump e a vitória do Biden lá, né, que acabou derrotando aquele império que ele tinha das fake news e, bom, de toda, né, que é um milionário da área de comunicações, mas foi povo na rua. Os brancos estavam junto com os negros, muitas vezes fazendo a segurança, inclusive, do povo negro, pessoas brancas na frente. Por quê? Era uma questão de raça e de classe, era a classe trabalhadora que estava ali, era a classe trabalhadora branca, negra, lutando porque as vidas negras importam. E aqui nós temos que ter essa capacidade. Lamentavelmente, para uma parcela da classe média que mora no asfalto, quando morre uma criança, como nós assistimos recentemente, os casos que eu já citei aqui, muita gente acha que isso é um efeito colateral, como se fosse um efeito colateral ou um mal necessário, como se é uma coisa mais absurda, como se fosse natural, né? Uma polícia que é paga para proteger, né, a população, matar, né, crianças inocentes, trabalhadores inocentes, jovens inocentes, estudantes, e assim por diante. E nós temos que ganhar, né, a classe de conjunto para derrotar essa política. E só para ver como é que são as coisas, quando você, desde a primeira pergunta, você citou o caso da Bahia, né? Tem alguns aspectos que é tão trágica a situação da Bahia, que, por exemplo, em São Paulo já existe a questão das câmeras na farda dos policiais, e que diminuiu a letalidade lá, ainda que agora ela tenha ganho custo por causa dessa operação na Baixada Santista, que foi uma vingança em relação à morte do policial da rota. Aqui no Rio, toda uma relutância do Cláudio Castro em colocar as câmeras nos batalhões de elite, no BOP e no choque, mas até mesmo isso ele está acabando por ceder, digamos assim. Na Bahia, não tem nem esse instrumento comprado. Na Bahia não existe. Enquanto em São Paulo existe. Aqui tem uma polêmica, se coloca ou não nos batalhões de elite. Lá não tem lugar nenhum. E é um lugar governado pelo PT, como você disse, há mais de 16 anos. Então, é trágica essa situação, e o que mostra categoricamente, né, que é uma política nacional que independe de coloração partidária, se der da extrema direita ou se dessa esquerda institucional que está aí para gerir o capital e seus interesses. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.